Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou Lucas Berlanza e esse é mais um IL Flash. Aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram e que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E o IL Flash de hoje já começa desde o título do seu primeiro artigo, pegando fogo, botando o dedo na ferida, arrebentando a boca do balão, para usar aí vários ditados em conjunto, que é um texto do Pedro Henrique Alves, cujo título é simplesmente As Piriguetes da Tirania e a Devassidão da Censura. Como têm sido os últimos artigos do Pedro Henrique, preocupados com a escalada autoritária e censura do Supremo Tribunal Federal, particularmente nas figuras do ministro Dias Toffoli e particularmente do ministro Alexandre de Moraes, no âmbito do inquérito das fake news, o inquérito que procura defender a honra e a reputação e a segurança dos nossos egrégios ministros da Suprema Corte Brasileira, não poderia deixar de ser o Alexandre de Moraes o alvo do ataque direto do Pedro neste artigo. Ele menciona que o Alexandre de Moraes não para de avançar com seus delírios e lascívias autoritárias. E agora ele resolveu, além de calar militantes bolsonaristas, exigindo o cancelamento das suas contas, o bloqueio dos seus perfis nas redes sociais no Brasil, o Alexandre de Moraes resolveu exigir que eles fossem vetados do Twitter no mundo, do Twitter estrangeiro também. O tirano, nas palavras do Pedro, ordenou ao Twitter que excluísse seletos perfis dos apoiadores engajados de Bolsonaro. Já silenciados em âmbito nacional, diz o Pedro, agora também devem ser calados no mundo inteiro, determinou o ditador do STF. É um texto cáustico, um texto duro, um texto que cobra incisivamente daqueles que se arvoram em baluartes da liberdade, baluartes da justiça social, que se estrebucham contra a tirania fascista do governo Bolsonaro, que eles também se levantem contra o autoritarismo do STF. É o silêncio dos hipócritas temerosos de nazismos imaginários que é acusado na visão do Pedro nesse seu artigo. Fazendo agora uma breve incursão internacional, nós temos um texto do Roberto Rachevsky, Os CEOs da Tecnologia e a Ignorância dos Políticos, em que ele faz uma comparação entre como se comportam os políticos brasileiros e como se comportam os políticos americanos, mostrando que, infelizmente, lá também nos Estados Unidos existem lideranças políticas com uma visão bastante tacanha do funcionamento da economia e dos méritos da economia de mercado. Ele critica políticos americanos que no Congresso acusaram a Amazon de concorrência desleal com os parceiros que usam voluntariamente a plataforma virtual da Amazon e sua logística imbatível para existir. E a suposta crítica de que haveria uma hegemonia monopolística por parte da Amazon, sendo que a participação de mercado na visão do Rachevsky, que a empresa de e-commerce detém, foi obtida por eles graças à preferência dos consumidores. Sempre na economia de mercado o consumidor é o soberano, o consumidor tem razão. A preferência dos consumidores pela competência dos empreendedores que geraram esse serviço, que geraram a Amazon, revolucionando o comércio internacional. Então, os empresários sendo acusados pelos políticos no Congresso são bilionários administrando mega empresas porque se curvam à vontade do rei dos mercados, que é o consumidor. E não deveriam se curvar aos reis da intromissão indevida da máquina pública na vida dos outros, que são os políticos. Essa é a crítica que faz o Roberto Rachevsky. O mesmo autor volta ao Brasil agora para vociferar contra qualquer proposta de aumento de impostos. No seu texto desabafo, chega, não queremos mais pagar a farra de políticos. Aproveitando o ensejo da discussão da reforma tributária, em que o governo federal já fala em impostos sobre movimentações financeiras, o Rachevsky brada virulentamente, vigorosamente contra qualquer proposta
que vise a ampliar o recolhimento dos recursos da sociedade por parte do Estado ineficiente, que vise a extorquir o que já nos falta. É basicamente esse o brado que o Rachevsky faz, demonstrando que o liberal que se preze deve estar contrário a essas propostas que, em vez de cortar na carne, em vez de levar adiante a reforma administrativa, preferem aumentar a taxação sobre a sociedade brasileira. Ameaçando não a economia, não os bolsos do cidadão, mas o processo democrático, estaria uma troca de afagos muito estranha entre dois representantes de poderes republicanos. O presidente do Supremo, o Dias Toffoli, e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. É o texto do Jocinei Godoy, o possível complô entre Toffoli e Maia para interferir nas eleições de 2022. Na apreciação do Jocinei Godoy, o Rodrigo Maia e o Dias Toffoli deram declarações recentes na imprensa dizendo que, dando sinais de aceitação ou de reconhecimento dos méritos da proposta de uma quarentena eleitoral de 8 anos para magistrados e membros do MP, do Ministério Público, que se retirassem de seus cargos. Eles teriam que aguardar 8 anos para serem candidatos a qualquer cargo eletivo. Dias Toffoli, inclusive, disse que a imprensa começa a incensar determinado magistrado e ele já se vê candidato à presidência da República sem nem conhecer o Brasil, sem nem conhecer seu estado, sem ter ideia do que é a vida pública. É interessante que, quando determinados políticos populistas conseguem a mesma coisa, seguindo a mesma cartilha, não sabendo de nada sobre o Brasil de fato, apostando apenas em receituários e discursos demagógicos, aí ninguém viu esse problema todo. Evidentemente, o objetivo de Toffoli e Maia, agitando, articulando essa quarentena eleitoral, é impedir, na visão do Jocinei, a candidatura presidencial do ex-juiz Sérgio Moro, o ícone da Operação Lava Jato, que teria uma representatividade significativa junto a uma parcela boa dos eleitores brasileiros. Então, esse tipo de tramóia casuística para vetar a candidatura de Sérgio Moro, independentemente de se você que nos assiste votaria nele ou não, isso não é a questão, esse tipo de medida casuística não se coaduna com o espírito do liberalismo, que é impessoal. Então isso precisa ser vivamente repudiado e combatido. É o que faz o Jocinei no seu artigo. Por falar em Toffoli, temos o texto do Roberto Rachevsky, novamente, o Leviatã de Dias Toffoli. O autor critica a ideia do Dias Toffoli de que o poder judiciário tem a missão de eliminar os conflitos da sociedade, quando, em sendo a sociedade liberal, heterogênea, conflitos são, de alguma sorte, inevitáveis. O que o judiciário faz é pactuar o respeito aos direitos fundamentais e evitar que os conflitos levem a uma beligerância aberta no sentido de ameaça à integridade física do cidadão, estabelecendo a disputa das forças na sociedade dentro de determinadas regras cuja infração é punida por decisões e deliberações desse poder judiciário. Nada além disso. E aí o Dias Toffoli, na mesma declaração que ele fala isso, ele critica, ele compara a censura que o STF impõe às redes sociais, no caso de bolsonaristas, mas poderia ser de qualquer um, já foi da revista Cruzoé também no ano passado, ao controle de matérias feito por um editor de jornal. O editor de jornal decide que matéria que vai sair, que matéria que não vai sair. Como se fosse a mesma coisa. Controlar aquilo que vai ser publicado no seu empreendimento, no veículo em que você é encarregado disso, controlar o que vai ser publicado no veículo dos outros por via da força arbitrária do Estado. É brincadeira. O Dias Toffoli insulta a nossa inteligência suscitando esse tipo de interpretação. Esse tipo de conduta do STF fortalece o presidente Jair Bolsonaro, visto pelo seu eleitorado como um presidente antissistema, anti-STF, anticomunismo, anti-PT, anti-esquerda, anti-Globo, anti-Folha de São Paulo, anti-etc, etc, etc. E é esse o diagnóstico, um diagnóstico desapaixonado que faz o Pedro Henrique Alves novamente no seu artigo A Praça e a Torre. Como o STF deverá reeleger Bolsonaro.
O cidadão médio tende a abraçar a agenda política apresentada pelo presidente Jair Bolsonaro, porque o presidente parece agir como o próprio cidadão médio referido age, na interpretação do Pedro, defendendo as ideias que esse mesmo cidadão normalmente defende, por natureza, pela sua índole, pelos seus pendores. Certo ou errado, o presidente, na conduta que vem adotando à frente do país, como mandatário da nação, o esforço por censurar os seus seguidores, por censurar a sua militância feito pelo STF, aumenta essa identificação que o eleitorado tem com o presidente. Principalmente porque o eleitorado enxerga que o mal do STF e das forças opostas a Bolsonaro é tão grande, se não maior, do que qualquer coisa que ele pudesse representar de problema, de pernicioso ao Brasil. Então acabam reforçando o apoio a ele. Isso é um tiro no pé autoritário que ajuda ao crescimento daquele que eles querem derrubar, daquele a quem eles combatem. Isso vai dar a Bolsonaro novamente a vitória nas eleições de 2022, a continuar tudo como está. É um diagnóstico que faz o Pedro Henrique. E, convenhamos, é um diagnóstico bastante plausível. Finalmente, o STF domina o flash até no primeiro lugar, que fica com o nosso Gabriel Wilhans no artigo O Abuso do STF põe à prova os nossos princípios. O autor reforça que nós devemos sempre ser contra, independentemente dos alvos que sejam atingidos, mesmo não gostando desses alvos. O Gabriel Wilhans é um crítico veemente do bolsonarismo. Mesmo não gostando desses alvos, nós temos que ser sempre críticos veementes da infração aos nossos princípios mais importantes. Caso contrário, estaremos traindo a nossa convicção liberal. Nesse caso, mesmo que as vítimas sejam antidemocráticas, que algumas delas defendam fechar jornal, que defendam AI-5, elas têm direitos e esses direitos devem ser respeitados. O STF não tem o direito de calá-las, não tem o direito de censurá-las e o Gabriel, como todo liberal que se preze, há de se levantar contra este absurdo. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates travados no Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.